Você já sentiu que a vida é injusta? Outros recebiam oportunidades que você merecia. Hoje, vamos mergulhar em uma história poderosa da jornada de Israel pelo deserto, que nos ensina lições cruciais sobre contentamento, autoridade e a soberania de Deus. Nossa verdade principal hoje é esta: Deus estabelece a autoridade para o nosso bem, e desafiar essa autoridade muitas vezes surge do descontentamento e do orgulho, levando a consequências severas. Estamos explorando Números 16 e 17, que relatam a rebelião de Corá e o brotar milagroso do cajado de Arão. Esses eventos ocorreram durante as peregrinações de Israel pelo deserto, provação e refinamento para o povo de Deus. A história começa com Corá, um levita, juntando 250 líderes israelitas para desafiar a autoridade de Moisés e Arão. A queixa deles: vocês foram longe demais. Toda a comunidade é santa, cada um deles, e o Senhor está com eles. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? À primeira vista, isso pode parecer razoável. Afinal, Deus não chamou todo Israel para ser um reino de sacerdotes. Mas há um problema crítico aqui. Corá e seus seguidores estavam rejeitando a estrutura de autoridade que o próprio Deus havia estabelecido. A resposta dele é reveladora. Ele se prostra com o rosto em terra e então propõe um teste. Que Deus mostre quem é santo, permitindo que eles ofereçam incenso diante dele. Essa era a tarefa dos sacerdotes. E ao aceitar o desafio, Corá e seus seguidores ultrapassaram os papéis que Deus lhes havia designado. No dia seguinte, vem o julgamento de Deus, rápido e realmente severo. A terra se abre e engole Corá e sua família, enquanto o fogo consome os 250 líderes que ofereciam incenso. É um lembrete muito impactante e importante da seriedade da rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. Mas a história não termina aí. Incrivelmente, no dia seguinte, os israelitas murmuram contra Moisés e Arão, culpando-os pelas mortes. A ira de Deus se acende e uma praga se espalha entre o povo. Ela só é interrompida quando Arão, seguindo a orientação de Moisés, corre para o meio da assembleia com seu incensário, fazendo expiação pelo povo. A praga chega ao fim, mas não antes de ceifar aproximadamente 14.700 vidas. Para resolver de uma vez por todas a questão do sacerdócio, Deus instrui Moisés a coletar varas dos líderes de cada tribo, com o nome de Arão na vara de Levi. Elas são colocadas diante do Senhor durante a noite, e na manhã seguinte, a vara de Arão não apenas brotou, mas também produziu amêndoas. Esse sinal milagroso confirma a escolha de Arão para o sacerdócio e serve como um lembrete duradouro para o povo. No entanto, a resposta deles é de medo. Vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. O que podemos aprender com esses eventos dramáticos? Primeiro, a insatisfação é muito realmente perigosa. Corá e seus seguidores não estavam satisfeitos com os papéis que Deus lhes havia dado. Eles queriam mais, e isso os levou à destruição. Com que frequência reclamamos de nossas circunstâncias, esquecendo que Deus nos colocou exatamente onde Ele quer? Quando a insatisfação tem raízes na inveja, torna-se ainda mais perigosa. A insatisfação de Corá pode ser vista como uma clara violação do mandamento de não cobiçar ou não invejar, que é o 10º dos 10 mandamentos, de forma evidente. Muitos de nós não percebemos o quão devastadora a inveja pode ser. Corá cobiçava o papel sacerdotal que Deus havia dado especificamente a Arão e seus filhos. Apesar de ser um levita com responsabilidades importantes no tabernáculo, Corá não estava satisfeito com o que Deus havia concedido.
A afirmação de Corá de que toda a congregação é de fato santa sugere que ele estava comparando seu status ao de Moisés e Arão. O sacerdócio não pertencia a Corá, mas mesmo assim ele o desejava. Sua inveja levou à rebelião, desafiando a autoridade de Deus, e por fim trouxe destruição sobre ele e os outros. Em segundo lugar, desafiar a autoridade estabelecida por Deus é algo muito sério. Deus leva a sério a liderança que ordena, e nós também deveríamos. Isso não significa que os líderes estão acima de questionamentos, mas sim que devemos abordar questões com humildade e respeito. Em terceiro lugar, a verdadeira liderança é muitas vezes interceder pelos outros. Arão, com o incensário entre os vivos e os mortos, representa uma poderosa imagem de intercessão. Estamos dispostos a interceder pelos outros mesmo quando isso nos custa algo. Em quarto lugar, Deus confirma suas escolhas. O florescimento do cajado de Arão foi um sinal claro e milagroso da escolha de Deus. Embora possamos não ver sinais tão dramáticos, podemos confiar que Deus capacita aqueles que Ele chama. Na minha própria vida, aprendi que o contentamento é uma escolha. Veja, Corá e seus homens queriam mais, mas não mais da presença e liderança de Deus. Adicionalmente, eles queriam mais poder e autoridade para si mesmos. Tive que aprender que a adoração verdadeira se encontra em coração humilde e não em que busca poder, prestígio e fama. A verdadeira e duradoura paz vem de aceitar onde Deus me colocou e servir fielmente nessa função. Se Ele quiser que eu tenha mais liderança, então Ele me exaltará. Isso deve ser obra dele. Minha responsabilidade é ser sempre um servo fiel. É certamente responsabilidade dele me colocar onde eu preciso estar. Eu te desafio. Em que área da sua vida você está lutando contra a insatisfação? Há áreas em que você está resistindo à autoridade de Deus? Lembre-se, o plano de Deus para a sua vida é bom, mesmo quando não corresponde às suas expectativas. O Deus que guiou Israel pelo deserto, que confirmou Arão como sumo sacerdote, é o mesmo Deus que está agindo em sua vida hoje. Ele está te convidando a confiar em seu plano, a servir fielmente onde ele te colocou e a respeitar as autoridades que ele estabeleceu. Então, ao concluirmos, eu te encorajo a refletir como você pode cultivar um coração de contentamento em suas circunstâncias atuais. Há áreas em que você precisa se submeter à autoridade estabelecida por Deus em sua vida. O que mudaria se você abraçasse completamente o plano de Deus para você, mesmo que seja diferente do que você imagina? Confie em Deus e avance com contentamento e submissão ao seu plano perfeito.